A gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Estarei lendo a palavra que o Senhor nos concede nesse dia em 2 Crônicas, no capítulo 20. Louvado seja Deus. E no verso 15. E disse: Dai ouvidos, todo o povo de Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Louvado seja Deus. E levantaram os levitas dos filhos dos coatitas e os filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Glória a Deus. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse-lhes: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Glória a Deus. Olha que palavra tremenda a respeito do rei Josafá. Glória a Deus. Naquele tempo, eles estavam em guerra. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon e também alguns outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. E algumas pessoas vieram avisar ele, falando: Josafá, está vindo contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. Eis que já está perto, está em Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu porque eram muitos que vinham contra ele. Aleluia. E aí o que ele fez? Ele temeu e foi o quê? Buscar o Senhor. E o que ele fez? Apregou um jejum. E aí então se ajuntaram todo Judá, todo o povo de Judá se ajuntou e vieram buscar o Senhor. Vieram pedir socorro para quem? Para o Senhor. Porque o Senhor é o poderoso de Israel. Porque o Senhor tem a solução. Era para ele, se ele não fosse temente a Deus, ele ia falar assim: bom, eu tenho que me prontificar, eu tenho que me preparar e sair para a guerra. Mas ele foi buscar socorro em Deus. Ele não foi pela vista dele, porque pela vista dele ele ia perder essa guerra. Por quê? Porque eram muitos, e amonitas, moabitas vieram contra ele. E eram inumeráveis inimigos contra Josafá, contra o povo de Judá. E eles foram diante de Deus, colocaram Deus em suas vidas, o maioral, em oração e jejum, jejuaram, buscaram a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então o que aconteceu? Deus usou um profeta. O Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre todos os que estavam ali. O Espírito do Senhor se manifestou em Jesiel, o filho de Zacarias. Glória a Deus.
E ele era um levita, esse Jaziel, glória a Deus, dos filhos de Asaf, dos cantores. O Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele profetizou bem alto, em alta voz: assim diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. E a gente, muitas das vezes, a gente ouve a pessoa dizer assim: irmão, essa peleja não é vossa, essa peleja é de Deus. E a gente pega essa palavra para nós, porque nós necessitamos dela no nosso dia a dia, porque sobre nós vêm guerras, lutas, pelejas, enfermidades, tribulações, aflições no nosso dia a dia. Mas nós vemos aqui que houve uma atitude, que houve um mover, um despertar. Josafá não foi pedir socorro ao Egito, nem aos outros reis poderosos. Ele foi buscar o socorro no papai, no Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos, quer dizer, experimentado em batalhas, vencedor, um Deus que conhece as estratégias. Mas ele não foi buscar sozinho, ele foi juntamente com o povo, ele reuniu o povo, porque ele era o cabeça, ele era o rei, ele era o comandante do povo de Judá, ele estava na liderança, ele estava ali como cabeça de Judá, da tribo de Judá. Ele reuniu todo Judá e nessa congregação, formaram uma congregação a buscar ao Senhor. Eles oraram, sim, mas em jejum, oraram jejuando e orando, e clamando e suplicando diante do Senhor. E o Senhor veio com a resposta. O Espírito do Senhor se apossou de Jaziel, e Jaziel, no meio da congregação, profetizou ao povo de Judá em resposta, porque Deus não deixa ninguém sem resposta. Todos que clamam a Ele, Ele responde. Mas olha o modo. A pessoa acha que Deus tem que responder da forma dela, do jeito dela, ela não consegue orar, não consegue buscar o Senhor, não é que não consegue, não quer, tem preguiça de orar, tem preguiça de jejuar, deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para aquele dia, o ano que vem, não sei o quê, e faz tantas promessas. Quando chega em janeiro, começa a prometer tanta coisa para Deus. Nesse ano vai ser diferente. Na virada do ano, faz tanta promessa: não, esse ano eu vou ser uma bênção, nesse ano eu vou descer ao vale, nesse ano eu vou proclamar jejum, eu vou louvar mais, eu vou ser uma bênção na mão do Senhor, mas depois esquece. Aleluia. Mas nós vemos que, mas Deus deu vitória a Josafá na guerra, deu mesmo, mas olha aí o que ele fez, desceu no jejum e na oração, foi buscar a resposta do poderoso. Deus deu vitória a Josué, Deus fez até o sol parar, é verdade mesmo. Mas vamos ver o que ele fazia para Deus responder. Vamos ver se a vida dele era acomodada, de perna para cima, sem fazer nada. Desceram ao jejum, desceram as orações, levantavam as madrugadas, buscavam o Senhor, choravam diante do Senhor. E Deus, fiel e verdadeiro, nunca deixa ninguém sem resposta. Ele usa os seus profetas, e usou aqui um cantor, um dos filhos de Zacarias. Glória a Deus. Levita dos filhos de Asaf, estava sempre pronto, preparados, porque a hora que Deus quisesse usar, eles já estavam ali prontos para ser usados.
eram levitas, consagrados a Deus. Hoje muitas pessoas se autodenominam levita. Eu sou levita. Por que você é levita? Porque eu canto, qualquer um pode cantar. Mas daqueles que estão preparados para ser usados na mão do Senhor são poucos. Glória a Deus, não é só cantar, nós temos que se santificar, buscar Deus enquanto nós podemos achar. E aqui o Jaziel estava prontíssimo para receber o Espírito do Senhor, e o Senhor veio sobre ele na congregação, aleluia. E Jaziel abriu a sua boca e o Espírito Santo tomou conta e disse assim: assim diz o Senhor, não temais, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Porque olhando, vendo aquela grande multidão, nossa, seria um batalhão de homens armados, perigosos, cavaleiros fortes. Olhando assim, eles não tinham nenhuma chance de vitória. Mas quando Deus fala, temos que acreditar na sua palavra. Não vos assusteis, não é para assustar. Essa peleja não é de vocês, não. Essa peleja é de Deus, não é vossa. Essa peleja é minha. Glória a Deus. O Senhor falou assim: olha, nessa peleja nem pelejar vocês vão. Mas como que a gente vai ganhar uma peleja sem pelejar? Mas o Senhor disse para eles: olha, é grande a multidão dos inimigos que vem contra vocês, eles estão armados, eles vêm mesmo para brigar mesmo, mas vocês não vão pelejar. Mas como? Vocês vão parar e ficar de pé. Só isso? Sim. Sabe por quê? Eu digo assim, porque vocês oraram e jejuaram. Ah, é? Sim. Pois agora eu entro nessa peleja. Eu entro nessa peleja, essa peleja vocês não vão pelejar. Sabe o que vocês vão fazer? Ficar parado de pé. Parado de pé? Sim. A única coisa que vocês vão fazer é isso, vão ficar parado em pé, olhando. E olhando, e vocês vão ver a salvação do Senhor. Mas, meu Deus, só isso? Sim, porque eu vou pelejar por vocês. Então, irmãos, nós não podemos se deixar enganar. Tantos profetas que vêm aí profetizando, falando: ô irmão, essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. Tá, mas vamos buscar Deus, né, irmãos? Vamos estar se consertando a nossa vida espiritual. Vamos descer aí no jejum, vamos descer aí na oração, vamos trazer Deus para essa guerra. Vamos pedir socorro, porque todo o povo pediu socorro. Todo o povo, não foi só Josafá. O povo veio correndo buscar Deus. Porque era assim, né? Quando tem problema, eles iam buscar Deus. Quando não tinha, até esquecia de Deus. Ia atrás da idolatria, né? Mas quando eles estavam se humilhando, Deus nunca deixou de responder as orações deles. Então, vocês não temas, fica de pé e vão ver a salvação do Senhor. E não se assustem, porque amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, vocês vão ao encontro deles, não temas, não fiquem espantados, porque o Senhor será convosco. Então, vocês vão lá, fica de pé, e vocês vão ver com os olhos de vocês a salvação do Senhor. Aí Josafá saiu correndo fazer isso? Não, ele prostrou-se com o rosto em terra. E todo mundo, todo Judá, todos os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Né? Então a gente tem que aprender com a palavra, né? Eu fui na igreja ontem, o Senhor falou que a peleja não é minha, é dele.
Então tudo bem, eu vou sair, vou tranquilo trabalhar, sossegado. Não tem coragem nem de dobrar o joelho para se lançar perante o Senhor, para agradecer a Ele, adorando a Ele, né? Então nós temos que se consertar. Nós temos que se consertar. E aí os filhos do Senhor levantaram os cantores, os levitas, né, para louvarem ao Senhor, e louvaram já agradecendo, já louvaram com voz muito alta, já decretando bênção, recebendo a vitória. Mas a gente vê aí todo um trabalhar da parte deles também. Então, eles levantaram cedo e saíram ao deserto. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá, e o Josafá disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Mais uma vez, então, de manhã cedo, no outro dia, Josafá exortando o povo para crer no Senhor. Porque ele falou assim: se vocês crêem no que o profeta disse, nós estaremos seguros. Então Josafá aconselhou o povo, ordenou cantores para que louvasse o Senhor, a majestade santa, para adorar a majestade santa. E aí ele saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E aí então a palavra do Senhor discorre, dizendo assim: ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor, o Deus poderoso, colocou emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra eles para guerrear. Deus colocou emboscada, Deus pelejou e foram desbaratados. Meu Deus, porque os filhos de Amon e de Moabe vieram para exterminar, vieram para destruir, para acabar com os filhos de Judá. Mas o que aconteceu? Deus colocou emboscada, e aí então o que aconteceu? Eles se acabaram matando-se e destruindo-se eles mesmos, entre eles mesmos começaram a pelejar. Então o povo de Deus não teve necessidade de tirar sua espada da bainha, porque eles começaram a destruir-se sozinhos. Então o atalaia, que estava no deserto, da parte de Judá, veio para ver o que tinha acontecido, e era só corpos mortos que estavam na terra, e nenhum escapou. Nenhum dos inimigos escaparam daqueles que vieram contra Judá, porque Deus entrou na guerra, Deus entrou naquela peleja. O que Deus falou, Ele cumpriu. Ele falou que ia derrotar os inimigos. Deus falou: essa peleja vocês nem vão pelejar, é só para vocês ficarem em pé, e vocês vão ver com os olhos de vocês o que eu vou fazer. E Deus fez. Levantaram de manhã cedo para fazer o que Deus tinha determinado, e eles viram com os olhos deles todos os inimigos ali derrotados. Meu Deus, né? E então o povo de Jerusalém, Josafá e o povo de Judá vieram para saquear os despojos dos inimigos, e ainda vieram ver, né, o que tinha acontecido lá, e viram que era só corpos mortos que estavam na terra. Então eles vieram e saquearam os despojos.
e acharam fazendas, quer dizer, roupas em abundância, vasos preciosos. Eles pegaram tanto vasos preciosos, roupas, mantimentos, que não podiam nem levar mais. Eles ficaram 3 dias saqueando aquele despojo, porque era muito. Meu Deus! E aí, depois de tudo isso, eles foram para casa se regalar, se regozijar? Sim, mas não. Eles se ajuntaram. Sim, eles se alegraram, mas eles se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, agradecendo a Deus mais uma vez pela vitória, louvaram. Então chamaram aquele lugar o Vale de Baraca, né? O vale da bênção do louvor, porque quando nós descemos ao vale, o Senhor nos exalta. Muitas das vezes a gente desce para chorar a tristeza, e no vale também é lugar de bênção, de louvor. Aleluia. Então voltaram os homens do Judá e de Jerusalém e Josafá à frente, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Oh, glória a Deus! Vieram com instrumentos, trombetas para a casa do Senhor. Oh, glória! Vieram para a casa de Deus, exaltar a Deus. Foram para a casa de Deus cantar. E o que aconteceu? Todos os reinos da terra ficaram assombrados, ficaram com temor desse Deus, porque o Senhor havia pelejado por Israel. O Senhor deu vitória. O reino de Josafá ficou quieto e sossegado, porque Deus deu repouso ao seu redor. Glória a Deus. Vale a pena nós confiar nesse Deus maravilhoso, vale a pena nós orarmos, vale a pena nós humilharmos perante o nosso Deus, porque o Senhor peleja sim pelo seu povo. Se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não contar as coisas para Ele, por que Ele vai ficar cuidando de uma pessoa que não tem prazer de falar com Ele? Ele cuida pelas suas misericórdias, mas nós não podemos ser tão rebeldes. Glória a Deus. Quando alguém, nossos inimigos vierem contra nós para nos tentar com blandices, nós devemos sim descer, orar, buscar o Senhor com jejum e oração. Porque aí Ele entra na peleja, aí Ele guerreia a nossa guerra. Né? Não vamos ficar aí se enganando a nós mesmos, ouvindo um profeta, um irmão falar assim: irmão, não se preocupe, essa peleja não é sua, tá? Mas se nós não buscarmos a Deus, irmãos, a peleja vai ser sua sim, e você vai ser ferido, é perigoso. Mas a partir do momento que nós colocamos o Deus dos exércitos, o Deus experiente na guerra, aí nós só vamos contemplar de pé, e vamos ver a vitória, o livramento que Deus nos dá. Aí nós vamos descer ao vale só para louvar, nós vamos para a casa de Deus com júbilo, só para louvar e glorificar a majestade santa. Nós vemos que eles louvaram e engrandeceram o Senhor antes da peleja, durante e depois. E todo o reino de Josafá ficou quieto e sossegado, uma vida quieta e sossegada, um reinado sossegado, um reinado de paz. Todo Judá, todo Jerusalém e seus moradores ficaram contentes, satisfeitos pela proteção divina nas suas vidas. Amém? Vamos ficar com essa palavra para nós meditarmos nela. Deus abençoe em nome do Senhor Jeová. Glória a Deus.